Rádio AM. Entrevista especial. Luiz Soares de Camargo. Não haveria uma data mais oportuna para a inauguração desta nova edição do Caminhos do Passado. Que exposição linda aqui no Museu Municipal Padre Lima. Satisfação em ouvi-lo. Conte-nos um pouquinho, do que temos aqui. Primeiro, falar da data. Eu acho importante nós temos aqui, inaugurarmos essa exposição, que eu vou dizer até que a remodelagem do museu está aqui hoje. Porque mesmo sendo reformado, tendo passado por obras de restauro, desde a sua inauguração em 1996, mesmo assim, as exposições que aqui passaram não ocuparam todas as salas. Então, hoje nós temos 10 salas sendo ocupadas pela exposição Caminhos do Passado e que segue um roteiro. Por que da data? A data 29 de abril para nós lembra a luta do povo preto em prol da sua libertação, da sua emancipação, e isso para mim particularmente e para todos da cidade deve ser de conhecimento geral. Aquilo que a gente tem diariamente de luta pelos nossos direitos é aquilo que eles passavam e passam até hoje, todos nós, preto, branco, quem quer que seja na nossa sociedade, porque nada vem de graça. Então nós temos aqui, a conquistas de todos depende da nossa luta. Então é nesse sentido de que nada melhor do que inaugurar essa exposição, remodelando esse museu com novos expositores, uma nova maneira de se expor à história da cidade, que não seja no dia 29 de abril. Lembrando que a luta pela libertação dos escravos em Itatiba, perpetradas por eles próprios, está aqui a nova versão, ela ocorreu num momento e em 2 dias diferentes, 28 e 29 de abril. Então esses 2 momentos, esses 2 dias, nós devemos ter aqui essa consciência da importância. Hoje nós lembramos do 29 de abril, claro, pela Avenida 29 de abril, mas o 28 nós temos que considerar também. E é por isso que eu escolhi essa data, junto com o prefeito, que aceitou plenamente, que é a data, uma das datas magnas da cidade, é o 29 de abril. Por isso essa exposição. Perfeito. Luiz Soares Camargo, historicamente falando, para quem vive Itatiba, para quem nasce, para quem chega a Itatiba para morar, é importante conhecer a história. E aqui traçado, desde a antiga vila de Jundiaí até os dias atuais, tudo esmiuçado, com detalhes, fotografias. Um espaço, como o senhor disse anteriormente, na abertura, em 2 horas, acho que até pouco para se conhecer, Sim, exatamente, porque tem muita informação. Mas essa informação, através de textos, elas estão dispostas de tal maneira, numa linguagem fácil de entendimento, para que as pessoas possam se interessar, ler um pouquinho e entender aquele contexto. Desde 1786, nós temos aqui a história contada, desde essa época, quando Itatiba foi fundada, ainda como um bairro rural de Jundiaí, passando a freguesia Belém de Jundiaí, Vila Belém de Jundiaí, a chegada do café e depois a mudança do nome, que é interessantíssimo, de por que Itatiba tem esse nome, claro, muita pedra, mas foi uma celeuma naquela época. Uma cidade, quando saiu daqui o documento e foi para a Assembleia dos Deputados, Assembleia Provincial, com a sugestão de trocar o nome de Vila do Belém de Jundiaí para Itatiba, houve uma celeuma entre os deputados que eles falaram o seguinte: mas como pode uma cidade querer se chamar um monte de pedra? Foi um equívoco. Mas aí, confrontando o documento que saiu aqui, assinado pelos vereadores, estava lá grafado para todo mundo ver. Eu trago aqui na exposição. A cidade deve se chamar Itatiba. E assim foi aprovada. Bom, Luiz Soares Camargo, é muita coisa para se ver, informações importantes, a maneira como tudo é colocado, como o senhor mesmo citou, fotografias, textos rápidos, objetivos, dinâmicos, porém positivamente úteis em tudo que se apresenta aqui, Com conteúdo. Isso eu faço questão, porque não são textos rasos, como a gente diz. Não, cada texto tem o seu fundamento, tem as informações básicas, traz esse conteúdo que se mescla com as fotografias, com as imagens, para que as pessoas que vêm aqui ao museu hoje, a partir de hoje, essa é uma exposição permanente. O que é isso?
ela permanece ao longo dos anos, mesmo que venha uma outra exposição menor, ela somente ocupará uma das salas e terminou uma exposição temporária, volta à exposição permanente. O objetivo dessa exposição é mostrar a história de Itatiba aos itatibenses, aos turistas, para que haja um reconhecimento de que aquilo que os nossos antepassados fizeram para que a gente chegasse até hoje, 2025. Isso é muito importante. Nós precisamos conhecer a história da nossa cidade. E Itatiba, como sempre foi, uma terra que recebe muitos imigrantes, desde historicamente, e é dedicado também a esses imigrantes que chegaram agora em Itatiba, não conhecem a história, não sabem o que aconteceu. E eu tenho uma frase que eu repito muito e que é verdade. Quanto mais a gente conhece a história da nossa cidade, a gente passa a gostar mais dela e respeitar. Amar, acima de tudo, Itatiba, né? Conhecer os locais aprazíveis, inclusive vamos citar, né? A Igreja do Rosário dos Homens Pretos, como foi citado ontem à noite, a Matriz de Nossa Senhora do Belém, aqui do lado, né? Tudo na Praça da Bandeira, onde está o museu. E, consequentemente, convite à população, principalmente a população estudantil, né? É um espaço aberto para ampliar o conhecimento. Aqui a visitação das escolas, eu já sei, a Mila me passou, já tem várias escolas agendadas, que é o objetivo também de mostrar a história da cidade para as crianças da rede municipal, da rede pública ou particular, mas crianças e adolescentes que venham para cá e descubram uma nova cidade, aquilo que Itatiba foi, mas que traz muitas referências. Você disse corretamente, aqui nós temos a história da torre da nossa matriz, mandada construir pelo Padre Lima, e quem quiser sai aqui na Praça da Bandeira e já vê a torre, já vê a Praça da Bandeira, já vê o Coreto, já vê o centro da cidade. Então o Museu Padre Lima, não à toa que tem esse nome, pela figura que representou o Padre Lima, mas ele está no centro da cidade, onde tem várias referências, e após uma visita, eu convido a todos a virem e depois façam um passeio pelo nosso centro da cidade. Bom, Luiz Soares Camargo, para encerrar, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais detalhadamente do espaço onde estamos inseridos, a imprensa de Itatiba, né? Muita história, não? Sim, e esse foi um tema que eu consegui trazer desde os primeiros jornais, ou do primeiro jornal que nós tivemos, em 1880 até 2025. Então, eu consegui trazer, pelo material, de ser mais fácil, claro, e ter elementos suficientes para, desde esse momento, irmos passeando pela história da imprensa, dos jornais, até nós chegarmos, inclusive, a 2025, com rádio e televisão. Então, eu chamo a atenção, nós estamos aqui no fundo, onde tem, então, a ITV, a Rádio AM, a sua rádio, a CRN, então, todas as rádios e televisão e imprensa, que antigamente não existia, então as pessoas se informavam pelo jornal de papel, hoje não. Então a gente tem tudo isso aqui como uma forma das crianças, uma máquina de escrever antiga, que era assim mesmo, para que elas tomem consciência de como foi até chegar hoje. É fundamental que as pessoas conheçam a nossa história. Em todo tempo, em qualquer hora, ouça Rádio AM.